Olá, graça e paz. Estamos neste domingo, 19 de maio, domingo pela manhã, e mais uma vez nós queremos trazer uma reflexão para a família, no mês da família, onde estamos com a série de mensagens, O Doce Sabor da Família, estudando o fruto do Espírito e os elementos que compõem este fruto do Espírito. Já abordamos 4 elementos e como ilustração estamos utilizando o cacho de uvas, né? E você está vendo aqui à frente. Já falamos sobre amor, sobre alegria, sobre paz, sobre a paciência, e hoje nós falaremos sobre a amabilidade ou benignidade em algumas versões. E eu quero te convidar agora, nesta reflexão de hoje, para que você abra no texto bíblico que tem servido de base para as nossas reflexões, lá no livro de Paulo aos Gálatas, no capítulo 5, versículos 22 e 23. Gálatas, capítulo 5, versículo 22 e 23, e diz assim o texto: Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio, e contra estas coisas não há lei. Eu quero orar antes da nossa reflexão. Muito obrigado, Deus bendito, por esta manhã, por este encontro que estamos aqui para refletirmos, baseado nesse texto do fruto do Espírito, sobre a benignidade ou a amabilidade. Que nós, como teus filhos, nós possamos ser reconhecidos pelo amor, pela alegria, pela paz, pela paciência, também pela amabilidade em nossos relacionamentos, começando dentro das nossas famílias. Em nome de Jesus, e peço que o teu Santo Espírito nos ilumine nesta manhã, neste encontro, no nome de Jesus. Amém. Então nós vamos estudar sobre o 5º elemento do fruto do Espírito, ou a 5ª uva do nosso cacho, que aborda os 9 elementos do fruto do Espírito Santo. Não há frutos do Espírito, há fruto, e este fruto ele é composto por 9 elementos que nós acabamos de ler nesse texto de Paulo aos Gálatas. E Paulo ele menciona a amabilidade ou benignidade em outras versões e a bondade separadamente. Interessante, porque ele diz que o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, amabilidade, benignidade e bondade, não é? E há uma razão para isso, porque a palavra amabilidade quer dizer uma disposição gentil e bondosa para com os outros, como você está vendo aí na tela. A palavra bondade é a bondade ativa, ou seja, eu sou alguém que procura exercer a bondade de forma ativa e não na forma passiva, na conduta e ação. E a amabilidade, ela tem a ideia da gentileza, da doçura, da generosidade, de ser uma pessoa afável, amável. A amabilidade está presente quando fazemos o bem ao outro. É o oposto de sermos malignos ou de ser uma pessoa maligna. A amabilidade, portanto, é o bem em ação. E como nós podemos então aplicar este elemento do fruto do Espírito em nossos relacionamentos familiares? Melhor ainda, como nós podemos atestar, confirmar se essa virtude do fruto do Espírito está presente em nós e em nossas famílias. Romanos capítulo 8, versículo 5, Paulo escreveu assim: porque os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito, para as coisas do Espírito. Portanto, as coisas da carne estão descritas em Gálatas 5, 19 e 20, e nós estamos estudando o fruto da carne nos nossos encontros das quartas-feiras,
e estão também já disponíveis em nosso canal no YouTube. Quem se inclina para as coisas da carne, pratica as coisas da carne. E dentre as coisas, o fruto da carne, a maldade está presente. E no fruto do Espírito, a amabilidade está presente. Para experimentar então a amabilidade na família, cada membro precisa ter mais de Deus, ter mais do Espírito Santo em sua vida e menos do desejo da carne. O fruto do Espírito no cristão é a manifestação clara da presença e do caráter de Deus na vida da pessoa. Portanto, cada marido, cada esposa, cada filho, filha, cada membro da família, quando busca mais de Deus, mais o fruto do Espírito se evidencia nas palavras e nas ações familiares. Portanto, vamos pensar neste encontro desta manhã, em como a amabilidade, em como aplicar a amabilidade de Deus aos nossos relacionamentos familiares. Primeiro, a amabilidade nos faz afastar do pecado, santificando assim nossa família. Primeira carta de Pedro, capítulo 2, de 1 a 3, diz assim, Pedro: livrem-se, pois, de toda maldade, de todo engano, hipocrisia, inveja e toda espécie de maledicência. Como crianças recém-nascidas, desejem de coração leite espiritual puro, para que por meio dele cresçam para a salvação, agora que provaram que o Senhor é bom. Veja que Pedro começa dizendo para nos livrar da maldade, e termina no versículo 3 dizendo que Deus é bom, que o Senhor é bom. Portanto, a amabilidade tem a ver com a pessoa de Cristo Jesus, com o nosso Deus, que é um Deus bom. E muitos de nós declaramos, tem uma expressão que Deus é bom, o tempo todo Ele é bom. Sim, Deus é bom, o tempo todo é bom, mas também é justo, porque Ele também é um Deus que pratica a justiça para aqueles que praticam a maldade. Quanto mais buscarmos o caráter de Deus, mais nos tornamos benignos, mais nos tornamos amáveis, que faz com que este elemento do fruto do Espírito seja percebido pelas pessoas que estão ao nosso redor, que faz com que nós nos afastemos do pecado, que faz com que nós santifiquemos a nossa família, o nosso casamento, o nosso ambiente dentro do lar. É o que diz este versículo escrito por Pedro. Esse texto também nos lembra que pelo fato de Deus ser bom, ser benigno, nos leva a deixar todas as coisas que são pecaminosas, as coisas que nos afastam dele. Esse texto não é um incentivo para pecarmos, confiando que Deus é amor sempre, que Ele é um Deus que nos ama em todas as situações. Sim, mas isso não o impede de se aborrecer quando nós pecamos e nos afastamos dele. Deus é benigno e por isso, pela sua bondade e benignidade, que nós precisamos buscar viver uma vida que seja de santidade, como diz Hebreus 12, 14, sem a qual ninguém o verá. Casamentos em que os cônjuges vivem uma vida santa, separada do pecado, tem mais da presença de Deus. Famílias em que cada um vive uma vida santa, a presença de Deus é notada. Agora, por que nós temos notado tantas famílias, tantos casamentos se desintegrarem, mesmo no ambiente da igreja, mesmo no ambiente cristão? É porque certamente há fruto da carne no meio desses relacionamentos. Egoísmo, adultério, mentira, malícia, maledicência, pornografia, vícios, tantos frutos, tantos elementos do fruto da carne que estão brotando dentro e no seio da família. Por isso há uma desintegração da família, inclusive no meio cristão. Mas quero dizer uma coisa, que isso não foi plano de Deus. Quando Deus criou o homem e a mulher e o casamento foi celebrado, lá no livro de Gênesis, este casamento era para que durasse, como nós temos ouvido nas celebrações de casamentos, para que dure toda a vida, para que ele
dure até que a morte os separe. Portanto, afaste do ambiente da sua família aquilo que é fruto da carne. Se você tem dúvida do que é o fruto da carne, Gálatas 5, 19 a 20 deixa muito claro, através das palavras do apóstolo Paulo. Segundo, a amabilidade nos leva sempre a fazer o bem, a começar na família. Uma das parábolas mais conhecidas de Jesus, a do samaritano. Aliás, as pessoas dizem que é a palavra do bom samaritano. Mas no texto original não há bom samaritano, há a palavra do samaritano. E houve um acréscimo para evidenciar esta virtude daquele samaritano. Essa parábola ela é um exemplo muito claro do que é ser uma pessoa amável, benigna. E o texto-chave está lá em Lucas capítulo 10, versículo 35, que diz assim: no dia seguinte, deu 2 denários ao hospedeiro e disse: cuide dele, quando voltar, lhe pagarei todas as despesas que você tiver. Veja, este samaritano não conhecia aquele que havia sido abordado, saqueado por ladrões. Cuidou dele, colocou ele numa hospedaria e disse para o dono da hospedagem: cuide dele, e eu me responsabilizo por todos os custos. A ideia aqui é que nós possamos, como cristãos, como famílias cristãs, como famílias que abençoam famílias, exercer a amabilidade, a benignidade, fazer o bem ao outro sem ver a quem, como diz o ditado. Faça o bem sem ver a quem. E às vezes nós associamos a parábola do samaritano somente à obra social. Não. Você pode ser um samaritano em outras áreas. Porque na história contada sobre Jesus, nessa parábola do samaritano, o Senhor Jesus está nos mandando fazer o bem a todas as pessoas que nós tivemos oportunidade de fazermos o bem. Podemos ser o bom samaritano, sim, em nossa família. Quem em nossa família precisa da nossa ajuda, da nossa misericórdia, de uma ação benigna da nossa parte? Na nossa jornada, na nossa peregrinação cristã, muitas vezes nós encontramos muitos dos nossos familiares que precisam de misericórdia. E às vezes, dentro e no ambiente da família, como há pessoas ímpias, sem misericórdia, que às vezes maltratam um irmão, um pai, uma mãe, uma irmã, porque acham-se santos, como, por exemplo, o filho pródigo, na parábola do filho pródigo. Aquele que não abandonou o pai, ao ver o filho voltar, diz ou reivindica tantos direitos que de fato ele tinha, mas havia uma mágoa no seu coração porque o outro prontou e abordou, pintou e bordou, e o outro continuou lá fazendo as coisas com o pai, mas não recebeu nada em troca. Quando Cristo nos fez o bem sem olhar o nosso estado, Ele considerou que eu não podia dar nada em troca, porque a sua graça, o seu amor e a sua misericórdia cobririam a minha multidão de pecado. Mas quando nós olhamos para o nosso familiar, ou mesmo dentro do ambiente da igreja, nós nos esquecemos desta graça e desse amor incomparável de Deus. Aliás, nós vamos encontrar pessoas no céu que nós jamais imaginaríamos que elas estivessem, pelo nosso critério, não pelo critério de Cristo Jesus. Para que isso aconteça, nós precisamos ter o coração benigno de Deus e uma vida cheia do Espírito Santo de Deus. Terceiro e último destaque que eu gostaria de dar nesta manhã: a amabilidade nos leva a perdoar nossos familiares. Tu és bondoso e perdoador, Senhor, rico em graça para com todos os que te invocam, diz o salmista no Salmo 86, versículo 5. Buscando mais de Deus em nós, mais teremos condições dadas pelo Espírito de perdoar, pois Deus nos perdoa, porque Ele é benigno, Ele é amável. Se há um verbo que precisamos conjugar todos os dias na família, é o verbo
perdoar. Vou contar uma experiência que vivi em casa. Uma vez aconteceu um fato não me lembro se foi com a Isabela ou com o Fabinho, e eu fiquei extremamente irritado. E então, quando fui falar com um dos dois, depois que eu falei, a Kelly se voltou para mim e falou assim: é assim que você trata as pessoas lá na sua empresa quando elas erram? É assim que você trata as pessoas na igreja quando elas cometem algum erro? E aquilo veio para mim como se fosse um cavalo de 4 patas. Nas palavras amáveis que ela trouxe para mim, aquilo caiu como 4 patadas que eu levei de uma única vez. Nós precisamos, ainda que vamos disciplinar, orientar os nossos filhos, nós precisamos fazer com amor. E com a mesma medida com que tratamos as outras pessoas. Aliás, isso ocorre também no ambiente da igreja. Quantas pessoas têm agredido as outras porque discordam ou porque fizeram algo que não era para ter feito, se acham num nível talvez de santidade ou num nível por ocuparem até cargos, porque o líder ele não manda, ele serve. Muitas vezes tratam as pessoas com superioridade, com arrogância, com, muitas vezes, uma dureza de coração que nem no mundo secular, no mundo não cristão, nós encontramos. Alguém já disse que sem perdão a família se torna um reduto de mágoas. Sem perdão a família adoece. O perdão é a asepsia, é a limpeza da alma, a faxina da mente e a libertação do coração. Desmond Tutu, um líder religioso da África do Sul, morto recentemente, disse certa vez: sem perdão não há futuro. E ele foi um dos ganhadores do Prêmio Nobel da Paz. Portanto, hoje nós aprendemos sobre o 5º elemento, ou o 5º bago, ou a 5ª uvinha do fruto do Espírito: a amabilidade, a benignidade. E famílias que experimentam o fruto do Espírito, a amabilidade está presente. Nós aprendemos que devemos nos afastar do pecado santificando nossa família. Nós aprendemos que precisamos levar a nossa família a fazer o bem e a praticar o bem dentro da nossa família. E também aprendemos que precisamos perdoar os nossos familiares. Vamos pedir e vamos rogar ao Senhor para que nós sejamos frutíferos e tenhamos uma vida dominada, controlada pelo Espírito Santo de Deus, para que o fruto, e o fruto são os 9 elementos, sejam percebidos por todos. Quando isso acontece, ações práticas da amabilidade aparecem em nossa vida e se estende à nossa família. Que ações, então, falando de praticidade, nós podemos praticar como cristãos e que nós podemos praticar como famílias? O que nós podemos fazer? Visite as pessoas que mais precisam em sua família. Comece por sua família. Vá visitar pessoas da igreja que precisam, e às vezes são até pessoas que não têm mais famílias e que estão carentes de um abraço, de um contato. Não relegue esta tarefa apenas ao pastor ou aos líderes. Aliás, se você cobrar uma visita que não foi feita pelo pastor ou por algum líder da igreja, espera-se que você já tenha feito visitas para alguém. Só posso cobrar aquilo que já fiz, só posso dar aquilo que eu dou. Se você não fez isso, seu discurso é vazio. E a Bíblia chama todos aqueles que têm discurso vazio de hipócritas. Não sejam hipócritas ao fazer isso. Dê mais atenção
às pessoas que estão próximas de vocês, a começar da sua família. Trate com amabilidade as pessoas que estão na sua família. Aliás, não só as pessoas, mas até se você tem animais na sua casa. Saibam disso. Você dá bom testemunho também. Porque eles são criaturas criadas por Deus, ou não? Nós devemos cuidar bem dos nossos pets. Animais na família de pessoas que vivem controladas pelo Espírito Santo não são maltratados. Aliás, é crime maltratar animais. Estejam atentos às pessoas que estão ao seu redor e que precisam do nosso cuidado, do nosso acolhimento, do aconchego da minha, da sua família. Estejam atentos em como ser amáveis, bondosos a todo instante, dentro da família, fora da família e quando a sua família estiver reunida. E eu queria encerrar com uma frase do teólogo Philip Keller, que ele diz assim: a benignidade deve ter uma amplitude total que abranja toda a nossa vida. Pessoas que são amáveis são pessoas dóceis e são pessoas em que estão cercadas por outras, porque, como diz o tema desta série de mensagens do mês, exalam um doce perfume, que é a amabilidade. Paulo, escrevendo aos Efésios, declara: seja a amabilidade de todos conhecida, e que esta seja a nossa prática, o nosso desejo de vida. Deus abençoe a sua vida. Deus abençoe você neste domingo 21, eu disse 19 não, 21 de maio de 2023. Vamos orar? Bendito Deus, te agradecemos por tua palavra, por esta reflexão. Aplica em nossas mentes e em corações, e que as nossas famílias sejam famílias cheias de amabilidade e que seja notada pelas famílias e pessoas que estão ao nosso redor. Em nome de Jesus. Amém. Bom domingo a todos.